A gente percebeu que o automóvel, ele deixou de ser apenas um meio de transporte e ele passou a fazer parte de um ecossistema digital. De migrado para a nuvem, né? Você tem segurança em diversos níveis, né? Da noite para o dia, a gente colocou mais de 200 colaboradores em home office, porque nós tínhamos a infraestrutura para isso, nós já estávamos em nuvem com servidores, né, trabalhando remoto. Você precisa de mais recursos, você tem na mão, agora eu não preciso mais, é só baixar esses recursos. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Cloudcast da Byte Solutions. É um prazer anunciar que a gente está começando um podcast para falar de muitos assuntos relacionados a tecnologia, inovação, tendências, transformação digital, cloud mais um pouquinho, segurança dos dados e muito mais. É um prazer e um orgulho me apresentar aqui hoje como caster desse podcast e eu não estou sozinho, né? Então tem outras pessoas aqui muito legais que vão participar dessa primeira edição e eu vou anunciá-los agora para que vocês possam conhecer. Primeiro, Clodoaldo Bytes, CEO da Byte Solutions. Márcio Gentil, o nome do cara já diz tudo, né? Que é nosso coordenador de Data Center. E o nosso ilustre convidado que vem de fora, que é Head de Tecnologia da Santa Emília, André Marques. Mais famoso do que aquele da Globo, pode ter certeza disso. Clodoaldo, prazer começar esse projeto com vocês. E queria que você falasse um pouquinho, falasse um oi aí pra galera que está nos assistindo. Bom, Vinícius, é um prazer estar aqui, né, para a gente bater esse papo, né, trazer conteúdo bacana para os interessados, mostrar um pouco de tudo que a gente faz, o que os nossos clientes valorizam. Enfim, espero que seja bastante bacana daqui para frente. Isso aí, Clodoaldo, vai ser bacana para você e para todos nós, com toda certeza. Márcio, se apresenta aqui para a galera, você que já tem um nome que já diz que você é um cara gentil. Já é tudo, né? Bom, pessoal, muito obrigado. Acho que vai ser muito legal esse bate-papo que a gente vai ter aqui, falar sobre tecnologia, falar sobre tendências do mercado. Fique com a gente, que vai ter novidades. Show! Andrezão, também conhecido como André Marques da Rede Globo. Tô brincando, ele não é o André Marques da Rede Globo, porque o André Marques da Rede Globo não chega nem aos pés desse cara. Não é verdade, Márcio? Eu quero ouvir... Quero que primeiro que você se apresente, mas depois eu quero ouvir uma história dos R$50. Beleza, Vinícius, tudo bem? Agradeço aí o convite do Clodoaldo, da turma da Bytes, o Márcio, o Vinícius, toda a equipe. É um prazer estar aqui. Vamos trocar essas experiências, vamos conversar bastante e vamos ver se os longos anos aí de experiência aí conseguem contribuir alguma coisa aí pro pessoal que está assistindo. Com certeza, cara, com certeza. Ninguém é head de tecnologia de uma empresa como a Santa Emília à toa, né, Clodoaldo? De jeito nenhum, né? Tem muita bagagem nesse cara. É isso aí. Ô Andrezão, conta pra mim, cara, como é que essa mudança, né, que a gente vem vivendo ao longo dos últimos anos em relação à tecnologia está impactando um segmento que... vem sendo influenciado, né, lá dentro do core do negócio, né, que é a produção de veículos, né, mas no caso de uma concessionária, né, que é uma revenda, como é que a inovação, a transformação digital vem impactando e mudando o modelo de negócio de vocês? Boa, Vinícius. Deixa eu falar uma coisa. Primeiro apresentar a Santa Emília, né? Isso. A Santa Emília é um grupo de concessionárias aqui do interior do estado de São Paulo, sediado em Ribeirão Preto. Está com 118 anos, foi fundado em 1903, tem uma história muito bacana. O primeiro posto de combustível da cidade foi trazido pelo Grupo Santa Emília, o primeiro veículo automotor, o arranha-céu foi construído pelo Grupo Santa Emília. Então é uma história bem bacana aqui na cidade, na região. A gente sabe que o mercado de automóveis está sofrendo bastante mudança, né? A indústria automobilística ela sempre foi uma indústria muito automatizada e de uns tempos para cá, baseado no comportamento do consumidor, né? Abrimos canais digitais de vendas, várias omnicanalidade, né? De vendas.
A gente percebeu que o automóvel, ele deixou de ser apenas um meio de transporte e ele passou a fazer parte de um ecossistema digital. Então, na Santa Emília, a gente tem trabalhado muito isso. A diretoria trabalha muito com as lideranças e com a equipe de frente, no sentido, primeiro, de levar a Santa Emília para os próximos 100 anos. E depois, né, perpetuar o negócio e também prestando atenção, olhando o mercado, como que é a mudança de comportamento do consumidor, como que é a mudança da venda do veículo, né? Mudou muita coisa, né, Vinícius? Hoje o mercado ele pede muito mais do que você simplesmente vender um veículo, né? Você tem interatividade, pelo próprio som do veículo você consegue interagir com as concessionárias, com a marca, você tem imersão, você tem internet das coisas. Bom, acho que a gente vai ter muita coisa para falar aí, né? Mas o fato é que nós estamos bem antenados no que o mercado está caminhando e no que está pedindo. E a transformação digital é a ferramenta, é o caminho para tudo isso, né? A pandemia, ela acelerou, né? Vocês poderiam, de repente, dar um relato aqui de que a pandemia acelerou um pouco esse processo de transformação num grupo como a Santa Emília? Com certeza. Apesar da Santa Emília ter 118 anos, mas ela sempre foi muito vanguardista, né? A gente foi pioneiro em muitas coisas e continua sendo. E nós tínhamos vários projetos, né, que até então ali estavam adormecidos e com certeza a pandemia acelerou, né? Mas nós já estávamos preparados também, né? Da noite para o dia a gente colocou mais de 200 colaboradores em home office, porque nós tínhamos a infraestrutura para isso, nós já estávamos em nuvem com servidores, né, trabalhando remoto, tínhamos já o canal de vendas digital, que hoje já recebe mais de 2.000 leads mês, uma taxa de conversão boa. Então nós já tínhamos isso 5 anos antes da pandemia, nós já estávamos trabalhando nessa omnicanalidade. Mas com certeza ela acelerou a digitalização de processo, a parte de assinaturas digitais, uma série de coisas. E imagino, Clodoaldo, que a Bytes ela tenha tido alguma importância, né, nesse processo de digitalização, né, criação, potencialização desses diversos canais, né, como você mesmo está falando, né, esse conceito de omnichannel. Quando você diz que vocês já estavam na nuvem e isso possibilitou, né, em vocês colocarem mais de 200 colaboradores de uma maneira imediata, né, para trabalhar em home office, acredito que nesse momento você olhou, Andrezão, e falou assim: poxa, obrigado, Bytes, me ajudaram bastante lá atrás, né, e a gente hoje consegue ter essa agilidade nesse processo, né, Clodoaldo? Sim, sim. O que você pode falar um pouquinho de tudo isso? Eu acho que a infraestrutura ganhou cada vez mais importância, né, a infraestrutura de TI, né, e a nuvem como um todo facilita muito essa expansão das ferramentas e tudo mais, né? Eu acho que nunca apareceram tantas soluções como agora, né, para auxiliar o cliente como a Santa Emília, né? Então são muitos mecanismos, né, como o André disse, tipo ferramentas, sistemas que precisam de uma base móvel, né, de uma base acessível, né? Então quem já tinha feito essa parte ficou mais fácil, outros tiveram que começar a partir dali. Então eu imagino que a área que a gente atua, a parte de cloud services, né, de infraestrutura de TI, tenha contribuído muito nessa aceleração. O André, conta para mim como é que iniciou esse processo, né, de transformação digital dentro da Santa Emília, né? Você falou que há mais ou menos uns 5 anos em que vocês começaram a se preparar para tudo isso que vocês estão vivendo hoje, né? Não é um grupo com mais de 100 anos à toa, né? Você vê que tem planejamento, né? Que é uma empresa que pensa antes de agir. Como é que isso aconteceu, né? Qual foi o start ali, o ponto que gerou uma movimentação e vocês falaram, cara, a gente precisa ir nesse sentido porque lá na frente a gente vai precisar muito disso? Vinícius, começou muito no planejamento da escalabilidade do negócio, né? A Santa Emília ela foi crescendo e nós percebemos que nós estávamos investindo em hardwares, em equipamentos, servidores e estava ficando obsoleto muito rápido. Então, ou seja, pela tecnologia em si mesmo, que ela já ficava ultrapassada muito rápido,
né, com a evolução dos sistemas e tudo mais, ou mesmo ele já gargalava, eu já não conseguia mais armazenar a quantidade de dados que eu precisava, ou então processamento. E aí nós vimos na nuvem o potencial de realmente nós fazermos essa migração. Isso foi final de 2016, né, assim, que a gente foi com a maior parte, né, para Cloud Computing, para a nuvem, e ali a gente ganhou escalabilidade. Então nós começamos, a gente simplesmente pautou ali o hardware que a gente precisava em nuvem, e a gente foi escalando conforme foi tendo demanda, né, foi necessidade. A gente vai, vamos fazer uma implantação esse mês e preciso de mais processamento, de mais memória, então a gente vai lá, contrata ou temporariamente ou contrata em definitivo. Então você vai escalando em nuvem do que eu ter que comprar um hardware. Às vezes eu preciso só de mais um pouco de processamento, de recurso, eu não preciso comprar um hardware quando eu estou offline, né? Quando eu estou dentro de casa, a gente fala, né? Na linguagem da TI. Então, em nuvem a gente ganha essa escalabilidade, ganha e consequentemente economia também, né? Porque você não precisa fazer um investimento num ativo imobilizado e também eu vou comprar algo muito mais do que eu preciso para aquele momento e eu posso ter até obsolescência e não utilizar na plenitude aquele recurso. Então, a nuvem nos ajudou nisso. A gente começou a planejar essa escalabilidade lá atrás. Ô Márcio, uma vez a gente estava batendo um papo, né, e você estava me ensinando pra caramba sobre isso, e isso tem a ver com o que o André acabou de falar, né? Às vezes a empresa ela nem tem uma ideia, num primeiro momento, dos recursos que ela precisa, né, para fazer com que o negócio dela funcione. E na nuvem você consegue, por exemplo, né, esticar, né, se você tiver uma maior necessidade, assim como reduzir. Conta um pouco disso, né, do que o André acabou de relatar, né, do que aconteceu na Santa Emília. Como é que é a experiência de vocês hoje em diversos negócios, né, em relação a isso? Isso que é o mais gostoso na nuvem, né? Você ter a segurança para você trabalhar, você ter esse scaling, né, que é o termo que a gente usa, né, quando se trabalha em nuvem, né, de você justamente ter isso. Você precisa de mais recursos, você tem na mão, agora eu não preciso mais, é só baixar esses recursos, né. A própria segurança que a nuvem oferece, quando você tem os seus servidores, eu preciso, por exemplo, dar uma manutenção em um servidor, né? Hoje, se você tem dentro de casa, você precisa parar todo esse servidor, desligar ele para tirar uma memória, para tirar um processador, coisa que quando você está em nuvem, você nem sente isso, né? Os clientes nem sentem isso quando você está trabalhando em nuvem, né? O backup que você tem, que você não precisa se preocupar com backup. Então, é muito gostoso, né? Muito prazeroso, né? Trabalhar com nuvem, né? Quem está nos acompanhando no YouTube, né? Já vou deixar um recadinho aqui para se inscrever no canal, né? Ativar lá o sininho da notificação, dar de blogueirinho aqui, né, Clodoaldo? Para receber as informações dos próximos podcasts, enfim, nos acompanhe. Porque tem muito assunto de extrema relevância, né, que a gente vai tratar daqui para frente. Você estava falando de segurança, né, inclusive quando você está na nuvem você consegue prover uma segurança melhor e maior, né, em relação à informação, aos dados. E antes da gente começar a conversa, né, a gente estava batendo um papo informal aqui, alinhando o que a gente ia falar. E o André contou uma história engraçada, né? Que tem a ver com segurança, porque antes de vocês migrarem, né, o servidor ficava presente lá dentro da empresa e tal, mas tem a ver também com um trampo desgramado, né, para fazer esse negócio funcionar quando você, por exemplo, precisa mudar de um lugar para o outro, né? Conta aquela história dos R$50 que você contou pra gente aqui fora das câmeras. Boa, Vinícius. Tomara que eu consiga contar ela aqui na frente das câmeras, né? Quem é de Ribeirão vai entender. Quem é de Ribeirão vai entender. Nós fizemos uma mudança de uma loja
né, da Zona Sul que nós tínhamos, e lá estava todo o nosso data center, todos os nossos servidores estavam lá. E aí, falei, poxa, como que nós vamos mudar, né? Então isso 10 anos atrás, 2012, por aí 2011. E aí, falei, bom, vamos pegar uma Kombi. Aí pegamos uma Kombi, numa sexta-feira fizemos o backup antes, né? Porque a segurança em primeiro lugar, fizemos os backups. E aí pegamos uma Kombi, colchão, forramos o chão da Kombi com colchão, colocamos o servidor com todo carinho, cuidado ali, servidores pesados, né? Que falou do Waldmar naquela época, hein? E aí fomos com a Kombi, chegamos lá, o TI desse novo local que nós estávamos, na verdade nós estávamos voltando o TI, que era uma loja que nós já estávamos há muitos anos, tradicionalíssima nossa, ali na região oeste da cidade, né? A região da rotatória Mincalil. Quem é de Ribeirão vai saber a região da rotatória Mincalil. Hoje não temos mais essa loja. Quem é de Ribeirão vai saber a vizinhança ali, né? Isso. Noturna. A noturna, a vizinhança noturna da rotatória Mincalil. Acho que você devia ter contado essa história pra ele. Me sacaneou. Eu vou ver se eu consigo. Mas aí a gente chegou lá e olhamos, nossa, é o segundo andar, servidor pesado, tudo. E aí tinha a vizinhança, tava na calçada ali, né? E eu chamei vizinhança trabalhadora. Trabalhadora, noturna. E chamei, falei, vem cá, qual o preço? Aí olhou pra mim assim, de cima e embaixo, e falou, é R$50. Eu falei, então, por favor, tire o seu salto alto e nos ajude a subir esse servidor lá pro segundo andar. Ainda bem que chegou o Cloud Computing, né? Depois disso, fizemos várias mudanças em nuvem e não teve problema. Com muita facilidade. Tá vendo, Clodó? Mais um argumento de venda, né? Se você não quiser viver uma situação como essa que o Andrezão viveu com a vizinhança noturna, ó, migre, se você não migrou, migre os seus dados para a nuvem. O serviço de cloud traz muita vantagem, né? Tanto para a empresa quanto com qualidade de vida para a TI, né? Nunca mais teve que carregar servidor numa Kombi, né? Nunca mais ficou exposto dessa forma. Tem vários outros assuntos, né? Tem vários. Né? Manutenção da distribuidora de energia elétrica e tem que parar tudo. É só vantagens ir para a nuvem. Isso quando ela avisa, né? Quando avisa. E faz a manutenção durante a semana, né? Ó, nós vamos fazer numa terça-feira das 8 às 18. Já tivemos esse caso também. Aí contrata gerador, liga à noite, né? Para tudo, liga no quadro de energia. É uma maravilha, né? O TI gosta bastante de pizza à noite. Mas eu imagino que depois que vocês migraram, você passou a comer um pouco menos de pizza na empresa, né? Sim, começou a comer um pouco mais até ajudou minha dieta, viu? Depois que a gente migrou para a nuvem. Quando a gente fala de segurança, né? E acho que o Marcos pode contribuir bastante com esse assunto. A gente não está falando apenas da exposição, né, dos dados quando você não está na nuvem, né? De repente alguém invadir lá o teu servidor e tal. A gente está falando até de uma segurança física, né? Eu já ouvi casos, né, de empresas que tinham backup, mas o backup, por exemplo, estava no mesmo prédio, né? E aí a empresa passou por um incêndio, queimou tudo lá, perderam tudo, tiveram um maior trabalho, né? Isso anos atrás, né? Mas que às vezes algumas empresas ainda cometem o mesmo erro, né? Eu pensei no gancho do André, né? Tipo, não seria uma história engraçada. Eu tava pensando até no comentário que, tipo, depois de migrado para a nuvem, né? Você tem segurança em diversos níveis, né? Desde o transporte, né? Ou seja, você não está mais sujeito a um assalto, um acidente, qualquer coisa desse tipo, mas também outros níveis, né? De firewall, de controle por geolocalização, né? De soluções de backup das mais diversas. Então, eu pensei de pegar o gancho para esse lado, né? Tipo assim, quando você transporta fisicamente ou quando você reinstala o servidor, né? Que é uma coisa muito das antigas, nem é tão relevante para os dias de hoje, né? Porque hoje, quem é que migra, que refaz o mesmo servidor? É muito difícil, né? Você até faz para o novo, não no mesmo. E a gente fazia no mesmo, que era bastante traumático ali.
mas quando, né, tipo, o André, a próxima mudança dele não foi mais de comp, foi via, né, posso dizer o que é FTP, SSP, né, tipo assim, quando foi levado para uma nuvem, né, você passa a ter, por exemplo, o Júnior, quando ele vai fazer os controles de acesso, né, eles conseguem, por exemplo, dizer no nível mais simples que as pessoas do Oriente Médio, da Rússia, da Ásia não chegam na nossa rede. Naturalmente, só por isso ele já consegue eliminar uma grande quantidade de tentativas de invasão, por exemplo. Né? Então, eu pensei em pegar nesse sentido. Isso é interessante porque a segurança, a gente pensa muito no lado lógico, né? Mas a segurança também é física, né? E quando a gente fala na segurança física, ela não é só contra incêndio ou contra enchente, não é só isso, é a própria segurança do local onde estão os seus dados, né? Então, quando você está na nuvem, você está no data center, a gente passa por isso quando a gente vai no data center, né? O crivo para você entrar, chegar até nos nossos servidores, a gente demora uma meia hora para chegar até lá, de tanta portaria que tem que passar, de tanto crachá que você tem que passar para chegar até lá. Isso, né? Depois de um cadastro prévio, né? E isso a gente até brinca lá, né? A gente fala, ó, tenta você passar lá, né? Os caras vão, mas tua digital aí não tá batendo, tal, o que tá acontecendo, tal, né? Então, isso é muito importante para a segurança, né? E tanto quanto energia, um ambiente data center, por exemplo, mantém por vários dias ou meses, né, os servidores ligados dentro dele, mesmo se acabar a energia, né? Já é calculado prédio até em rota de aviões. Se passa avião, se não passa, se tem problema de uma queda de um avião, isso é calculado dentro do data center também, né? Então isso facilita muito a vida de quem confia os dados, né? De quem está participando de uma nuvem, de quem está em cloud, enfim, isso é muito bacana, né? E qual seria, assim, na tua visão, Márcio, e aí depois o André, o Clodoaldo complementa também, a posição do Brasil, por exemplo, em relação a essa evolução, né, tecnológica que a gente vem vivendo, né? A gente tem, como brasileiro, a gente vive a síndrome do patinho feio, né? De que só aqui tem problema e tal, e muitas vezes a gente vê o Brasil em alguns setores como líder, né? Em inovação, em desenvolvimento. Na sua visão, como é que você enxerga o setor de tecnologia hoje no Brasil? Porque você está falando, por exemplo, do crivo para você entrar num data center, né, com nível de exigência e de análise, de viabilidade, de segurança, né, até do espaço físico, né, onde o prédio vai ficar. Eu imagino que tem um estudo muito grande, pode até ter sido trazido de lá de fora, né? Mas na tua visão, em que posição a gente está? A gente está atrasado? A gente está evoluído? Nós fazemos parte da média hoje do mercado mundial? Eu costumo falar que é assim, né? A gente só coloca uma trava no portão quando entra o ladrão, né? Então, isso, portando para a tecnologia, nós aprendemos muitas coisas, né? Com o pessoal de fora, principalmente com essas empresas multinacionais que vieram para cá. Eu acredito que a gente esteja numa posição boa, né? Eu tive recentemente, foi até engraçado, eu tive nos Estados Unidos, né? E eu acessando o banco de lá e tal, e o pessoal falou, nossa, mas o que é isso, né? Eu falei, não, eu tô acessando minha conta, sim, mas que segurança que tem isso no celular? Eu falei, não, você tem a biometria, você tem banco que tem pela íris e tal. Eu falei, cara, isso é fantástico, aqui nós não temos isso, né? Eu brinquei e falei, a gente pode te ensinar como é que trabalha, né? Mas existe muita troca de experiências, né? Tanto que tem muitos brasileiros na parte de tecnologias esparramada pelo mundo todo, né? Somos, assim, bem requisitados, né? Nessa área tecnológica, né? Clodoaldo, você concorda? Você acha que o Brasil, ele
também é vanguardista, né, quando a gente fala de inovação tecnológica, ou do teu ponto de vista não é bem assim? Eu concordo, eu acho que o brasileiro é bastante criativo, né? Tanto na construção das ferramentas quanto na adesão do uso, né? Então a gente vê uma forte adesão ao cloud service, né? A gente vive nesse mercado, a gente vê todo mundo convergindo e cada vez expandindo mais, né? É muito comum um cliente que começa com o RP, mas depois ele expande muitos outros serviços para a nuvem, né? Então, eu acho que nós temos essa característica, né? Há diversas pesquisas em termos de recordistas de uso de ferramentas como Instagram, WhatsApp, né? Então, eu entendo que o brasileiro não esteja atrás, assim, eu acho que ele deve estar na média, né? Não tem esse número, mas deve estar na média. Outro ponto que eu acho super relevante quanto a isso, quando você vê as estatísticas de ataque de ransomware, por exemplo, né? Então, isso tudo faz com que puxe a necessidade, né? Que demande de muito investimento na parte de segurança da informação. Então, é mais uma área da TI que também é bastante desenvolvida no país. André, quando a gente leva essa informação, né, para o mundo das concessionárias, hoje, por exemplo, o Grupo Santa Emília, ele tem, né, o que há de melhor em termos de tecnologia comparado com as redes de fora do Brasil, ou a gente aqui está caminhando, né, para chegar no modelo ideal que já acontece fora do país? Como é que é a tua visão em relação a velocidade da inovação tecnológica, né, no segmento de concessionárias? Que eu acredito o seguinte, Vinícius, no Brasil a gente tem um grande obstáculo que é o fator econômico, né? Às vezes você ser um early adopter, né, você já pegar as tecnologias logo de começo, um pouco ainda tem um custo muito alto, né? E conforme essa tecnologia vai amadurecendo, ela vai se tornando mais acessível. Mas Santa Emília, falando de Santa Emília, a primeira coisa que a gente não abre mão, o primeiro fator é a segurança, né? Que o Júnior expôs muito bem aí, o Márcio expôs muito bem, e a gente prima muito pela segurança. Então, no período da pandemia, esses 2 últimos anos, a gente viu, né, crescer muito o ataque, os ataques cibernéticos, né, principalmente ransomware, nas empresas, e a Santa Emília passou ilesa, né? Nós passamos ileso nesse período, não tivemos nenhum contratempo de segurança. Então, a gente, em termos assim, do nosso mercado de concessionárias, eu enxergo como um mercado que ele realmente faz uso massivo, né, do serviço de nuvem, de segurança, principalmente pautado na segurança, né? E isso também dá muita mobilidade, né? Como eu falei, que a gente colocou vários colaboradores em home office da noite para o dia, né, no momento mais crítico da pandemia. Já tínhamos tecnologia de canal digital de vendas, então conseguimos passar por esse momento de uma forma que nós estávamos mais preparados, né? E também o nosso mercado, que na verdade ele é um comércio varejista, ficou muito mais fácil agora, olhando como TI, dá apoio para que o comercial participe de eventos, de feiras, né? Então, com a nuvem, isso facilitou muito, né? Antigamente, a gente tinha que pôr na Kombi de novo, punha um computador, uma impressora... Não precisava. Mas a gente já fez vários feirões, né? Na época tinha os feirões, e você locava uma linha telefônica para poder fazer discar, né, via modem para central, né, para o servidor central, e era uma máquina só, você não conseguia ter isso em rede, não tinha performance, então tudo isso a nuvem ajudou, né? Então ela deu um grande salto ali para nós, né? Ela possibilitou esse salto, essa escalabilidade. Você falou de levar uma estrutura para dentro de um evento, né? Imagino que para você fazer uma transação devia ser uma eternidade, né? Você pensar isso nos dias de hoje, né? Que as pessoas elas querem, mesmo uma compra mais racional, né? E complexa, que é a compra de um carro, você não chega na loja e fala, esse, beleza, me dá a chave, vai lá, paga e sai dirigindo, né?
Imagino que mesmo não sendo dessa maneira, as pessoas não querem ficar esperando, né? Muito tempo na frente do vendedor, de repente o retorno de uma informação. Naquela época isso devia ser devia ser muito lento, né, esse processo, e hoje a nuvem ela te traz essa velocidade também, ou estou pensando de maneira errada? Não, exatamente, Vinícius, é isso mesmo. A nuvem, traz desempenho, né? Ela trouxe muito desempenho, né? Ela performou muito a jornada do cliente, né? Porque isso reflete muito na jornada do cliente, né? E a Santa Emília, ela trabalha muito isso, essa questão, o cliente é o centro de todas as decisões que a gente toma, né? Então, como que o cliente vai sentir isso, qual o valor que ele vai perceber nisso aqui, nesse outro, né? Então a gente está sempre com squads, né? com comitês internos, tratando justamente essa questão da jornada do cliente, né? Trazer valor, diminuir o tempo dele de compra, né? Porque a gente sabe que isso é uma coisa chata, né? Você ficar ali esperando, a burocracia, né? Então a gente tem trabalhado bastante, a tecnologia ajuda muito nesse sentido. Então hoje você consegue adotar inteligência na sua plataforma, né? E consegue acoplar essa inteligência no seu sistema por conta da plataforma em nuvem, né? Então hoje nós temos vários sistemas que eu não preciso fazer investimento em hardware, investimento em infraestrutura, simplesmente tem internet. A internet hoje é uma commodity aí que está bem difundida, né, no país todo, e então a gente consegue tá presente em maior número de pontos, localidades, né, e consequentemente ganha agilidade no processo de compra aí na jornada do cliente. Você falou uma coisa que eu vou trazer um assunto aqui para a gente ainda falar, mas antes de eu trazer esse assunto, só para a gente não mudar a pauta, a Santa Emília é um grupo super antigo, né, vanguardista aqui na nossa região e que revende várias marcas, né, Volkswagen, Toyota e outras, se não me engano, se não me falha a memória. Essa questão de tecnologia, inovação, cuidados com segurança, são assuntos que vêm, por exemplo, de cima para baixo, né, de alguma dessas marcas, ou vocês possuem total liberdade para decidir como atuar? Não, existem processos das montadoras, né? A gente tem que fazer algumas transmissões de dados para as montadoras, até mesmo por questões legais de garantia do produto, né? Então, algumas questões de transmissão de dados vêm das montadoras. Mas a gente, como já tem toda essa questão da segurança em primeiro lugar, né, segurança cibernética, digital, então isso é muito simples para nós, né? Então, quando ele precisa fazer, fechar o que a gente chama fechar uma conexão com a montadora para fazer essa transmissão de dados, isso é muito simples para nós hoje, porque nós já temos uma boa estrutura de segurança, né? Então, mas também temos muita liberdade para ir no caminho nosso da segurança. Inclusive, eles recomendam, né, as montadoras recomendam alguns hardware, algumas soluções de segurança, mas nós temos a nossa que são compatíveis também a nível de mercado e até então provém segurança total aí na transmissão dos dados. Legal, a gente estava falando de performance, né, e que a nuvem traz essa performance para uma rede como a Santa Emília. O que vocês enxergam, né, tanto vocês como fornecedores, né, a Bytes como fornecedores de soluções para um grupo como a Santa Emília, e depois eu quero que a Santa Emília também, que o André, né, como Santa Emília, dê o ponto de vista dele em relação a isso. Como é que vocês enxergam os impactos que o 5G vai trazer para o negócio, para a prestação de serviço de vocês, né, e como é que vocês, e qual a expectativa de vocês, né, em relação a essa chegada do 5G? Ainda é algo distante, né, porque recentemente a gente ouve, está cada vez mais próximo, né? Qual é o ponto de vista de vocês em relação a isso? Como é que vocês já estão pensando, né, em relação a essa evolução, né, da velocidade de internet em relação à prestação de serviço, em relação aos produtos, as soluções?
Ele vai trazer uma inovação tremenda, muito grande, né? Tanto na área, principalmente na área de comunicação, né? A segurança, ela, seja no 3, no 4, no 5G, ela não vai mudar muito, mas assim, o 5G ele vai trazer uma integração total, né? Não só com a IoT, mas com os próprios veículos, né? Você é um cara muito chique. Quero que você explique, né? Às vezes quem ouviu a IoT não entendeu. Fala pra galera o que é isso. O IoT ele é a internet das coisas, né? Então, através dele você pode dar um comando para ligar sua máquina de lavar roupa, sua geladeira em casa, né? Hoje já tem um começo disso, por exemplo, tem a Alexa, que você automatiza sua casa e dá alguns comandos de voz para ela, né? Inclusive tem TVs e acho que eu vi alguns carros também já com Alexa aí saindo com isso, né? Com Alexa, mas a gente vê muito fora, né? Você o seu carro, por exemplo, está parado no estacionamento de um shopping, está lá no sol, né? E você de dentro do shopping, você vai sair, você dá um comando, ele liga já o ar-condicionado dele dentro do carro, você chega lá, já está fresquinho, né? Agora você imagina isso com 5G, né? Aumenta as possibilidades de toda essa integração, né? Isso vai ser muito bacana, né? E quando a gente fala de você transacionar, né, os seus dados na nuvem, os seus sistemas na nuvem, a internet é a base, né? Você com uma conexão muito mais rápida, a performance das soluções, né, que vocês entregam, ela vai ser impactada, né? Mas pro lado bom. É isso, Clodovio? Sim. Cada vez que a conectividade melhora, né, a performance melhora também. Então o 5G vai conseguir levar, como o Júnior disse, muitas outras possibilidades para o mercado, né? Muitas outras integrações, muitas outras ferramentas, consequentemente, né? Quando a gente fala de um negócio performar melhor ou o sistema em si, eu acho que é muito além da velocidade da aplicação, né? Eu acho que as possibilidades que elas trazem ajudam com isso. Por exemplo, a gente falou um pouco de passado, a gente falou um pouco de sistemas que não eram tão integrados, sistemas que, né, tipo, quando o André falava de feirão, né, que às vezes levava uma base offline para poder atender o cliente, coisas bem antigas, né? Na TI acaba não sendo tanto, né, mas parece muito antiga. Quando você tem melhor conectividade, melhor recursos, né, como a nuvem traz essa parte de escalabilidade muito fácil, né, você começa a receber diversas soluções complementares, né, softwares especialistas, aplicações, informações cada vez mais sofisticadas para decisão, né, para tomar decisões melhores, né. A Santa Emília é um exemplo disso, né, conecta seus sistemas, eles são mais integráveis porque estão na nuvem, não só por causa da nuvem da Bytes, mas por causa do ecossistema nuvem, né, vamos dizer, e consegue gerar informações melhores, vamos dizer, e tomar decisões ainda melhores. E André, qual que é o principal impacto na tua visão, né, com a chegada do 5G? Na Santa Emília, por exemplo. Complementando, Vinícius, o que o Márcio Clodovio falou, o 5G ele vai possibilitar você conectar mais dispositivos, né, na internet. Então, basicamente, se fala muito de 5G, velocidade de transmissão, tudo, mas não é apenas isso, né? Então, numa antena de 4G hoje, numa região, eu consigo pôr 10 mil equipamentos conectados, no 5G eu ponho 1 milhão. Então, a gente consegue aumentar o número de equipamentos conectados, né, com performance, com agilidade, e isso vai refletir que tudo vai poder transmitir dados, né? Então, eu li recentemente, nós entramos na década digital. Então, assim, nas 2 últimas décadas, a gente viu a evolução, né, da transmissão de dados, da internet, facilitou a mobilidade, né, nesse caso que eu contei do feirão, que antes a gente tinha que levar todos os equipamentos e tal, e hoje está no smartphone, está num notebook, roteia o 4G do smartphone para o notebook e ali você faz o seu escritório, né? Você não precisa ter mais um local fixo, então você ganhou a geolocalização, né? E para nós tem uma série de fatores, inclusive
essa semana nós estávamos, a Santa Emília está presente num hub de inovação aqui de Ribeirão Preto, que é o Davi Business Park, e a gente não só está presente lá, como, precisamos mudar a nossa cultura da inovação, né? Implantar uma cultura de inovação. Então nós precisamos que as pessoas tenham esse pensamento de metodologias ágeis, de testar coisa nova, de não deu certo, saber a hora de parar e pivotar, mudar a estratégia e tudo mais. E nós estamos com uma consultoria que vai fazer um trabalho de 2 anos implantando essa cultura, nos ajudando a transformar a cultura da Santa Emília numa cultura de inovação. E essa semana a gente fez uma atividade, né? Nós estamos nesse semestre agora, está sendo trabalhada toda a liderança do Grupo Santa Emília, por volta de 50 pessoas, e nós fizemos um trabalho que foi como vai ser a Santa Emília, a concessionária, daqui 10 anos, em 2032. Então ali foi falado muitas coisas, né? Então você vai poder fazer um reparo com um óculos 3D, né? Um óculos de realidade virtual, realidade aumentada, na sua casa. Você veste o óculos e ali o mecânico vai estar te ajudando a fazer esse reparo do sistema do seu carro. A comunicação do veículo com a concessionária. Então a Santa Emília começa a pensar e está trabalhando inclusive a marca, né, o slogan, né, de conectada com você para a mobilidade à sua maneira. Então nós percebemos, tem um estudo que em 2025 40% das vendas no nosso mercado não vem só da venda dos veículos em si, mas vem sim da venda de serviços, né, de veículos, serviço de mobilidade. Então pode ser uma assinatura, pode ser um wallbox para você carregar teu carro elétrico na sua casa. Então nós estamos caminhando para que pensou em mobilidade, que pense Santa Emília, né? Então isso tudo é impactado com 5G, com inteligência artificial, com várias tecnologias que estão surgindo aí e vem com bastante força. Então o 5G ele abriu essa estrada que a gente chama, que o Márcio falou, da internet das coisas, né? Então tudo hoje vai poder se conectar na internet e transmitir dados, né? Todos os equipamentos eletrônicos, dados, né? Vai ganhar bastante, vai ser uma loucura, né? Vai ser dados... Haja storage, né? Haja storage. Então, as nuvens vão crescer, né? Vão virar nuvens bem pesadas aí. Legal, cara. E qual a conclusão, né, para a gente caminhar aqui para o encerramento? Eu ia pedir para cada um falar, né, o que você enxerga como tendência, né, para os próximos 5 anos, né? E aí você já me vem e fala que vocês estão fazendo um estudo para 2032, né, os próximos 10 anos, né? Então, quais são as tendências aí que vocês enxergam para os próximos 5, 10 anos? Falando de tecnologia, Vinícius, a internet das coisas, né? O 5G vai possibilitar isso. A inteligência artificial, né? Então, com a LGPD você tem uma restrição para prospectar novos clientes, então você tem que trabalhar muito bem a sua base. Então, dentro da Santa Emília, nós também temos projetos para tornar a empresa data-driven, né? Uma empresa direcionada a dados, uma empresa, inclusive temos um projeto em parceria com a Bytes também, nisso aí, não só em nuvem, mas também a parte de dados, né? A gente trabalhar hoje nós temos mais de 500 mil clientes na nossa base de dados, né? Com transações, com ordem de serviço, com venda de peças. Então, assim, a gente tem uma base muito rica para trabalhar. Então, a inteligência artificial vai ajudar muito isso. Então, é um outro ponto que a gente coloca, né? Além do 5G, a internet das coisas, a inteligência artificial também, porque ele vai me mostrar o cliente que está no momento da compra, então vai te dar assertividade, né, para você tratar esse cliente. E a gente sabe que cada vez mais a gente é bombardeado por WhatsApp, por mensagem, a gente vai lá e bloqueia, e nós não queremos isso. A gente quer aproximar dos nossos clientes, mantermos próximos, como sempre fomos. E então, para isso, nós precisamos da inteligência artificial, precisamos saber o momento que ele precisa da gente, né? O momento que ele quer ser contatado. Então, a inteligência artificial vai ter um papel muito relevante, né, nos negócios, principalmente da Santa Emília. E eu destaco basicamente essas três tecnologias, né? 5G, IoT e a inteligência artificial aí como tendências que a gente está no radar bem forte. Tudo isso que o André destacou, né, é bastante interessante, mas
a gente vê que tudo isso vai precisar de muito sistema de segurança, né? Com certeza. Uma base bem sólida de segurança, porque uma vez que, por exemplo, com 5G essa estrada se alarga, você está abrindo, né, possibilidades, né, conectividades. Então, né? assim, os sistemas têm que estar preparados para isso, né, para análise de todo esse tráfego, né, essa quantidade de tráfego que vai passar nos sistemas, nos computadores e aparelhos, enfim, né. Então, isso vai ser uma grande demanda também que vai surgir na área de segurança, né? Tanto técnica, preparação técnica e tanto hardware também de segurança, tudo isso para esse trabalho, né? Viu, Márcio? E segurança, a gente não pode esquecer de pessoas, né? A gente tem, de repente, um grande nível de segurança, mas a gente trabalha bastante, o nosso DPO, na Santa Emília, ele faz treinamentos recorrentes e frequentes com os colaboradores da Santa Emília sobre a segurança digital, a importância de eu não posso pôr um pendrive, cuidado com esse e-mail, é um e-mail suspeito, então encaminha para o TI analisar, apesar de todos os filtros que nós temos, né, a gente barra aí 99%, mas alguma coisa pode passar, e então as pessoas, os colaboradores têm que estar muito bem alinhados com a política de segurança da empresa e muito bem treinados também para que a gente não tenha algum deslize interno, né? Legal, tem um assunto aí, só esse assunto final, né? Essa estrada que se abre muito mais larga, né? Com muito mais velocidade, já é um assunto para 2, 3 podcasts inteiros, né? Você falar de segurança, as pessoas que estão envolvidas em todo esse processo, treinamento, né, preparação para tudo isso. Para a gente encerrar, Clodoaldo, fala aí a tua visão, né, para os próximos anos. Acho que é bem parecida, né, mas... Sim. À medida que eles foram falando, eles foram matando as minhas opções. Mas eu acho que, assim, a parte de segurança não há dúvida, né, é uma preocupação constante de todo mundo, né. Eu acho que faz todo sentido o que o André falou, de cuidar desde a ponta, né, do usuário final, né, que tem acesso ali aos dispositivos e tudo mais, até a gente na nuvem com ferramentas de controle, mas também de cuidados preventivos e tal, para garantir a continuidade dos negócios dos nossos clientes, né, porque é uma coisa que a Vice leva muito a sério, essa parte de disponibilidade, né, do ambiente. Uma outra coisa que pode ser, que eu entendo que seja tendência, né, é a parte, quando a gente fala de muitos dispositivos conectados, cada vez mais ferramentas, tudo isso gerando dados, né, eu acho que o trabalho com dados que vem junto com o que o André falou, né, de tipo analisar melhor os dados para poder gerar mais negócios, mais decisões, eu acho não, né, tá aí, já não é nenhuma tendência, já é uma realidade. Então, essa parte de ciência de dados, utilizando, né, robôs, utilizando inteligência artificial, eu acho que já é o momento, não é nem tendência, né, então eu entendo que seja dessa forma. Bacana! Estamos chegando ao final, então, né, do primeiro Cloudcast. Foi muito bom. Obrigado, André, por ter aceitado o desafio de participar dessa primeira edição. Eu que agradeço. Foi muito bacana. E mais que a gente começou com o pé direito, cara. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Estou à disposição. Uma parceria de longa data e fico lisonjeado de ser o primeiro, de abrir a primeira edição aí. Não frio na barriga, mas é bacana. Muito obrigado. E foi muito bacana estar aqui com vocês. Isso aí. Obrigado, Clodoaldo. Obrigado, Vinícius, por ajudar a gente nessa tarefa, né? Conduzindo aí ao Andrezão por estar aqui conosco de novo, né? Nessa parceria de longa data. Ao Márcio, que é o cara do data center, né? O cara que segura essa peteca todo o tempo aí pra gente. Obrigado a todos também. Valeu, gente. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho da notificação, né, e acompanhe aí os próximos episódios que com certeza trarão muitas novidades, muitas histórias engraçadas, muitos R$50, né, Andrezão? Ficou marcado. Valeu! Até! Mas...